Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro Samuel, capítulo 24. Vamos fazer a leitura do verso 11. Nós continuamos na nossa série de mensagens que tem por tema ofendidos. E a cada quarta-feira nós vamos nos aprofundando. Salmo 24, o verso de número 11. Primeiro Samuel. Isso era para ver se vocês estavam atentos. 1 Samuel 24, 11. A palavra diz assim: veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia. Certamente, você em algum momento já deve ter ouvido, ou quem sabe até mesmo declarado, aquela frase icônica: até tu, Brutus. Quem nunca ouviu isso aqui? E você sabe que essa é uma frase que nós a usamos quando faz referência a uma traição. E nós usamos essa frase, mas muitas vezes nós não temos o conhecimento de como ela surgiu, quem é o idealizador dessa frase. E essa frase ela foi falada por Júlio César no momento da sua morte. No ano 44 a.C., tinha ele muitos inimigos no Senado romano e assim planejaram a sua morte. E por ocasião do ato da sua morte, ele percebeu que entre aqueles que planejavam a sua morte estava o seu enteado, que era Marco Júnior Bruto. Daí então foi quando ele declarou: até tu, Brutus. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e declare assim para ela: até você? Será essa pessoa que está ao seu lado o Brutus ou a Brutas? Meus amados irmãos, olha, todos nós reconhecemos o poder destrutivo de uma ofensa. Nós temos falado acerca disso. Mas há aquelas, sem dúvida, que têm um poder ainda mais avassalador. Aquela que tem um poder ainda mais destrutivo. Na quarta-feira passada, nós vimos que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Uma tremenda de uma traição. E nós sabemos o poder de uma traição assim sobre a vida de quem é traído. Mas nós vamos perceber aqui que existem situações que podem ser ainda mais destrutivas quando se trata de uma traição. O que dizer daqueles que são traídos pelos seus pais? E quando nós falamos aqui de pais, nós estamos nos referindo tanto àqueles que são pais biológicos, mas também àqueles que exercem um papel de pai sobre a nossa vida. Então, pessoas que amamos, pessoas que são responsáveis pelas nossas vidas, pessoas que têm o papel ou a responsabilidade de nos amar, de nos treinar, de nos alimentar, de cuidar de nós. Como reagir quando nós somos ofendidos por pessoas assim? E nós vamos então examinar este exemplo a partir da traição ou da ofensa do relacionamento entre Saul e Davi.
Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai falar profundamente ao seu coração nessa noite. Você pode dizer amém? As vidas de Saul e de Davi, elas se encontraram antes mesmo deles se conhecerem. A palavra de Deus, ela nos declara em 1 Samuel 16, verso 13, que Samuel ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. Saul, ele já havia sido reprovado pelo Senhor pela sua desobediência. E a Bíblia vai dizer para nós que por consequência da sua desobediência, Saul, ele vivia atormentado por espíritos imundos. E deixa eu dizer algo para você. No tempo de Saul, as coisas elas não eram como elas são hoje. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, que quando esteve aqui entre nós, inaugurou um tempo onde os espíritos imundos, eles eram expelidos das pessoas. Porque a essa época de Saul, uma vez que você era possesso ou endemoniado por um espírito imundo, certamente você iria morrer nessa condição. E a Bíblia então diz para nós que a única coisa que trazia alívio para o coração de Saul era quando uma harpa em adoração ao Senhor era tocada. E os servos de Saul então foram procurar alguém que pudesse ministrar diante do rei. E um dos seus servos então apresenta Davi, o filho de Jessé, que era um exímio tocador de harpa. Ele não era somente um pastor de ovelhas, mas ele tinha essa habilidade. E você sabe que a maioria dos hinos das Escrituras Sagradas foram compostos por Davi. E então o rei Saul manda buscar Davi, para que Davi pudesse ministrar-lhe no palácio, para que ele pudesse então encontrar alívio para a sua alma. Agora pensa comigo, quando isso acontece, Davi certamente deve ter pensado assim: o Senhor está cumprindo a sua promessa. Porque Samuel já havia declarado, quando derrama o óleo sobre a sua cabeça, que ele seria rei de Israel. E agora a palavra de Deus está declarando para nós que ele entra no palácio. Então certamente ele imaginava, essa é a porta de entrada. O tempo foi passando e Davi... E o pai de Davi, Jessé, lhe pediu que ele levasse alimento para os seus irmãos que estavam em guerra contra os filisteus. E quando ele chega lá, num campo de batalha, ele se depara com aquela situação inusitada que nós conhecemos bem, que é o gigante Golias zombando de Israel e zombando do rei de Israel. E aquilo então, traz uma ira santa para o coração de Davi. Como pode ser isso? E ele tem conhecimento de que há 40 dias está Golias zombando de Israel e zombando do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, o nosso Deus. E ele soube também que Saul estava oferecendo a mão da sua filha em casamento para aquele que derrotasse o gigante. Mas não havia ninguém no exército de Israel com coragem suficiente para enfrentar aquele grande gigante. E então Davi, aquele menino franzino, pequeno, se apresenta diante do rei e pede permissão para lutar. Meus amados irmãos, para encurtar a história, você sabe que ele matou o gigante. E como recompensa, ele ainda ganhou a filha de Saul como sua esposa. E a Bíblia vai dizer para nós que dia após dia Davi vai ganhando o favor do rei. Cada vez mais ele vai tomando um lugar no palácio. E a Bíblia diz que então ele é trazido para morar no palácio com o rei. Davi, ele se torna amigo de Jonatas, o filho mais velho de Saul. Uma amizade ou um pacto eterno entre eles. E tudo o que Saul mandava Davi fazer, o Senhor operava e o trabalho das suas mãos prosperava. Saul pediu a Davi que se sentasse à sua mesa para comer com ele e também com os seus filhos. O que é que nós vamos percebendo aqui? Certamente Davi estava animado. Imagina, ele tem uma promessa sobre a sua vida. A promessa de que ele seria rei. A promessa de que ele governaria sobre a nação de Israel.
E onde é que se encontra Davi? Davi se encontra no palácio. Ele mora no palácio. Ele come a comida do rei. Ele casou-se com a filha do rei. Ele é o amigo mais próximo de Jonatas, o filho primogênito do rei. E ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. A mão do Senhor estava sobre ele. E por consequência de tudo isso, Davi não somente vai ganhando o coração do rei, mas ele vai ganhando também o coração do povo. Davi, ele começa a cair na graça do povo. Davi tinha a certeza, meus amados irmãos, de que a profecia, ela estava se cumprindo. Diante dos seus olhos, ele não poderia pensar diferente diante da circunstância que ele vivia. E ele tinha certeza que Saul iria orientá-lo, de que Saul iria treiná-lo e que o colocaria como seu sucessor no trono. As coisas estavam muito bem encaminhadas. Mas num dia, diga assim comigo, num dia, a Bíblia diz que num dia tudo mudou. Sabe que às vezes é assim conosco? Parece que as coisas estão fluindo, elas estão caminhando, elas estão acontecendo conforme nós esperamos, até que de repente, num dia, tudo muda. Assim foi com Davi. A Bíblia diz que Saul e Davi voltavam de uma batalha, e eles voltavam vitoriosos. E as mulheres da cidade, numa grande euforia, elas dançavam e elas cantavam. E elas cantavam exatamente assim, elas declararam, olha, Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Foi exatamente aqui que tudo começou a mudar na vida de Davi. Meus amados irmãos, isso deixou Saul enfurecido. A Bíblia nos diz que dali em diante, Saul, ele despreza Davi. Dali em diante, Davi, ele já não é mais visto com os mesmos olhos por Saul. Ele começa então a ser desprezado no coração do rei. E não somente isso. A Bíblia vai dizer para nós que Saul agora pretendia matar Davi. Aquele que antes havia recebido a sua filha, a filha do rei, como sua esposa, que era amigo mais íntimo do primogênito do rei, que sentava à sua mesa, agora é uma grande ameaça. E então a Bíblia diz que no seu coração, Saul despreza Davi, e ele então quer dar um fim a tudo isso. Davi certamente deve ter pensado assim, o que está acontecendo? As coisas estavam fluindo tão bem, tudo estava caminhando, e o que dizer então da promessa? Onde está a promessa de Deus? Perceba que tudo parece que está desmoronando. A Bíblia vai dizer para nós que Saul, ele persegue Davi de deserto em deserto, de caverna em caverna. E olha, a sede de Saul, ela era tanto na vida de Davi, que diz a Bíblia que ele levava consigo 3.000 homens, os melhores guerreiros de Israel, para ter a cabeça de Davi. O propósito de Saul era um só: destruir Davi. Era isso que estava no seu coração. A essa altura, a promessa na vida de Davi era apenas uma sombra. Aos seus olhos agora não havia qualquer possibilidade de que aquela promessa ela viesse a se concretizar. Meus amados irmãos, Davi não vivia mais no palácio, Davi não comia mais a comida do rei, Davi já não tinha mais a filha do rei por sua esposa, ele já não desfrutava mais da amizade de Jonatas, ele comia restos de animais selvagens e vivia de deserto em deserto e vivia de caverna em caverna. Agora note uma coisa, a Bíblia nos diz que foi Deus quem colocou Davi sob os cuidados de Saul. Essa é uma informação muito importante. Sabe por quê?
Via de regra, quando nós estamos passando por situações que nos são contrárias, nós logo somos tentados a pensar que o diabo tem alguma coisa a ver com isso. Mas entenda o que a palavra de Deus está declarando para nós. Ela está nos mostrando que foi o Senhor mesmo, pelo seu Espírito, quem conduz Davi aos cuidados de Saul. Agora, essa era a oportunidade para Davi ficar não só ofendido com Saul, mas também com Deus. Você concorda comigo? Porque afinal de contas, ele é o maior responsável para que eu possa estar passando pelo que eu estou passando. Porque se você parar para pensar um pouco, você vai observar que tudo ia muito bem quando Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, sim ou não? De vez em quando ele tinha que enfrentar um leão, de vez em quando ele tinha que enfrentar o osso, mas o que era isso diante de Saul enfurecido, querendo a sua cabeça a todo custo? Então ele estava muito bem, obrigado, quando ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai. Mas a loucura de Saul para matar Davi, diz a palavra de Deus, ela só aumentava. Eu fico pensando que talvez Saul não conseguisse enxergar outra coisa senão Davi diante dos seus olhos. Tudo o que ele queria era a cabeça de Davi. E diz a Bíblia que na sua fuga, Davi chega numa cidade chamada Nob. E ele então busca auxílio dos moradores daquela cidade. E os sacerdotes de Nob abrigam Davi, cuidam de Davi, mas eles não sabem que Davi está fugindo de Saul. Eles pensam que Davi vem em missão dada por Saul. E então Davi segue o seu caminho. E a Bíblia vai dizer para nós que Saul, ele descobre que os sacerdotes de Nob abrigaram Davi. E o que é que então acontece? A Bíblia diz que Saul, enfurecido, vai até aquela cidade e declara a palavra do Senhor que ele mata 85 sacerdotes que eram inocentes. Ele tem conhecimento de que os sacerdotes não sabiam que Davi estava em fuga, mas ele não dá atenção para isso. Ele simplesmente mata 85 sacerdotes. E não somente isso, ele ainda passa ao fio da espada homens, mulheres, crianças, gado, burro, ovelhas. Ele simplesmente faz uma verdadeira chacina na cidade. Perceba que tamanha era a ira que Saul ele sentia por Davi no seu coração. Ele perseguia Davi a todo custo. A todo custo. Ele queria matar Davi. E nessa busca implacável por Davi, eles têm uma experiência que nos ensina muito até o dia de hoje. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Samuel 24, 3. Primeira Samuel, capítulo 24, o verso de número 3. Isso aqui é Davi fugindo de Saul ou Saul perseguindo Davi. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. É o que diz a palavra de Deus. Davi então, ou melhor, Saul então entra na caverna para aliviar o seu ventre. Mas ele não sabe que lá estava Davi. E diz a palavra do Senhor, queridos, que na caverna, sem ser notado, Davi então vagarosamente, cuidadosamente, corta um pedaço do manto de Saul. Ou seja, ele teve Saul nas suas mãos. Ele poderia ali ter dado cabo da vida de Saul. Agora observe o verso 11 desse mesmo capítulo, o que é que diz a palavra de Deus para nós. É exatamente o texto que nós lemos no início. Davi diz assim, olha, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça, veja que não há em mim nem mal e nem rebeldia. Eu nunca pequei contra o rei.
ainda que ele esteja à caça da minha vida para atirá-la de mim. Meus amados irmãos, o clamor de Davi nesse texto é: olha, meu pai, veja o meu coração. O clamor de Davi é: seja um pai para mim. O que nós vamos perceber aqui é que mesmo o coração de Saul, planejando matar Davi, o coração de Davi ainda queimava de esperança. Queridos, nós precisamos aprender com Davi aqui nessa noite. Porque olha, quem é Saul? A princípio, no enredo dessa história, nós percebemos que Saul de fato é um pai para Davi. É aquele que o acolhe, é aquele que o abençoa, é aquele que o chama para perto. E é aquele que vai ensinando Davi nas artes do governo real. Meus amados irmãos, mas agora a Bíblia diz que Saul tenta matar Davi a todo custo. Mas a Bíblia nos diz que Davi, ele não reage no seu coração às ofensas de Saul. É interessante porque nós podemos pensar o seguinte: como é que o meu coração, como é que o seu coração tem reagido às ofensas, às dores e às traições que nós temos sofrido? Nós precisamos aprender com Saul, com Davi, melhor dizendo. Ele teve a oportunidade de colocar um fim naquela história, mas ele reage da maneira correta. Nós precisamos reagir da maneira correta. É aquilo que nós temos declarado aqui insistentemente, que não importa tanto aquilo que fazem com você, mas aquilo que você faz com o que fazem com você. E Davi nos ensina isso com a sua própria vida. Davi nos ensina isso na prática. Então, vamos pensar, vamos seguir adiante e vamos pensar. Olha, todos nós temos um chamado da parte de Deus, sim ou não? Você tem um chamado da parte de Deus. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu por nascer. E olha, independentemente de como tenha sido a circunstância do seu nascimento, você veio ao mundo porque Deus o quis, amém? Então, há propósitos de Deus para a sua vida. O Senhor tem um plano e esse plano é perfeito e é maravilhoso para a sua vida, diga amém. Agora entenda uma coisa: para o cumprimento desse chamado, nós precisamos de um pai. E quando nós falamos de um pai, nós estamos falando de alguém que nos discipline, que nos apoie, que nos ame e que nos encoraje, que nos empurre para o nosso propósito. Sem esse pai, o cumprimento do nosso chamado e da nossa missão, ele se torna quase que impossível. Nós precisaremos de alguém assim nas nossas vidas. Mas infelizmente, essa referência paterna, e seja o pai biológico ou aquele que exerce um papel de pai sobre a nossa vida, tem estado cada vez mais distante de nós. E quando se trata simplesmente de uma distância por não estar presente, isso por si só já é destrutivo bastante. Mas imagina uma situação como essa, Saul como um pai para Davi tentando matá-lo a todo custo. Isso é ainda mais horrível. Você concorda comigo, sim ou não? Então, olha, como Saul, muitos pais, eles que deveriam liderar no seu lar, que deveriam liderar na sua empresa, que deveriam liderar na sua igreja, enfim, que deveriam exercer o seu papel de pai. Preste bem atenção nisso. Eles estão mais preocupados com os seus alvos do que com os seus filhos. Você consegue pegar isso aí no seu espírito? É isso que acontece com Saul. Meus amados irmãos, isso é uma tremenda ofensa. Por causa desta atitude, os outros, eles são vistos como meros servos para o cumprimento da minha visão. Eles não são vistos como filhos, mas eles são vistos como servos. Como alguém que eu vou usar para que eu possa chegar aonde eu quero chegar, aonde os meus olhos alcançam. Então, o sucesso para esses justifica o custo de vidas machucadas, de pessoas destruídas, de fato,
de pessoas que são machucadas pela vida. Então, justiça, misericórdia, integridade, amor são simplesmente deixados de lado por causa do sucesso. Ou seja, eu quero algo, eu quero conquistar algo, e eu vou buscar esse algo, e eu vou usar pessoas para que eu possa chegar aonde eu quero. Se nós olharmos bem, é exatamente isso que está acontecendo na história de Saul e de Davi. Perceba, Saul tinha um reino para defender. Quando eles estão voltando daquela batalha vitoriosos, e as mulheres começam a declarar, Saul matou os seus milhares, mas Davi os 10 milhares. Saul então para e diz assim: quem é esse menino que quer tomar o meu reino, que quer tomar o meu lugar, que quer assentar na minha cadeira, que quer ter o meu nome, que quer ter a minha fama? É exatamente isso que passa pela cabeça de Saul. Então, Saul, ele percebe imediatamente que Davi, ele era uma ameaça para o seu reino. E ele não só o descartou, mas ele tenta se livrar dele. Sabe, às vezes isso parece tão distante de nós, mas isso está mais perto de nós do que você imagina. Pastor, como isso está tão perto de nós? Simples. Quantas pessoas talvez eu e você não descartamos, porque elas já não serviam mais à nossa visão? Ou porque elas se tornaram uma ameaça para nós? Porque elas talvez estavam querendo ocupar o nosso lugar. É isso que a Bíblia ensina para nós, meus amados irmãos. Então, quando nós servimos a uma visão, mas não ao Deus da visão, como Saul, nós nos tornamos inseguros. Como Saul, nós nos tornamos, invejosos. Nós somos tomados pela inveja e o orgulho alcança o nosso coração. Você vai entender que, na verdade, insegurança nada mais é do que justamente essa falta ou essa certeza de quem você é. E é exatamente assim que Saul se sente. Percebe? Ele está sendo ameaçado por um menino. Certamente no seu reinado, Saul tinha homens muito mais preparados e capazes do que Davi, mas aquele menino ameaça o seu reinado. Como agir quando nós somos alvos da inveja e do orgulho daqueles que deveriam ser os nossos pais? É isso que eu quero chamar você aqui nessa noite. Porque muitas vezes, aqueles que deveriam cuidar de nós, nos amar, nos disciplinar, e por alguma razão eles podem nos ver como uma ameaça. E quando isso acontecer, como é que nós vamos reagir a uma atitude assim? Todos nós, sem exceção, precisamos de pais, como nós declaramos. Olha, sem o pai nós nos sentimos solitários e isolados. Você vai perceber que nessa trajetória, nessa fuga de Davi, é exatamente assim que ele se sente. Ele se sente isolado e ele se sente solitário. E quando nós nos sentimos rejeitados, como Davi se sentiu em relação a Saul, como agir? Como agir quando nós somos ofendidos? Como agir quando nós somos maltratados? Como agir quando tentam contra a nossa própria vida? Declara assim comigo, diga: eu preciso ouvir o Espírito Santo. Diga de novo: eu preciso ouvir o Espírito Santo. Amém? Então perceba uma coisa. Davi estava preocupado em que Saul acreditasse que ele não era nem rebelde nem mau. Foi isso que nós lemos. 1 Samuel 24:11. Ele diz exatamente isso. Ele diz: olha, meu pai, olha aqui o manto na minha mão. Perceba que não há rebeldia nem maldade no meu coração, porque senão eu teria tentado contra a sua própria vida. Eu teria dado cabo da sua vida. Então,
quando Davi corta a orla do manto de Saul sem matá-lo, o que ele estava querendo dizer é: reconheça em mim, veja em mim que não há mal, veja que não há rebeldia em mim. Davi pensava que ele pudesse provar o seu amor a Saul com essa atitude ou com esse gesto, e assim ele seria restaurado ao favor do rei e a promessa se cumpriria. O que é que isso fala para o nosso coração quando nós estamos falando sobre ofensa? Diga assim comigo, diga: pessoas que foram rejeitadas por seu pai tendem a tomar a culpa toda para si. É exatamente assim que Davi se sente. E ele, por se sentir assim, ele quer provar a todo custo de que ele não é rebelde nem mau. Sabe, meus amados irmãos, pessoas assim são prisioneiras de pensamentos do tipo: o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E elas acham que se demonstrarem lealdade e valor serão aceitas. Então nós nos achamos culpados e nós queremos então reparar a nossa culpa tentando ser aceitos. É exatamente isso que Davi ele faz para com Saul. Mas sabe o que é que acontece? Infelizmente, quanto mais agimos assim, mais rejeitados somos. Mais rejeitados nós nos sentimos. Então o que Davi está ensinando para nós nessa noite é que, na verdade, o que nós precisamos não é de aceitação, mas sair do lugar da ofensa. Diga amém. A maior necessidade que um ofendido tem não é ser aceito, mas é arrancar a ofensa do seu coração. Porque somente quando ele sair desse lugar de cadeias, da dor, da rejeição causado pela ofensa, é que ele será verdadeiramente livre. Mas quando isso não acontece, então a dor vai se tornando cada vez mais profunda na sua alma. E Davi então, ele clama e ele declara para Davi: olha, perceba, eu não sou o que estão dizendo, eu não estou tentando contra a sua vida como tem declarado, então me aceite como um dos seus. É isso que Davi está dizendo para Saul. Então, amados irmãos, precisamos aprender a lidar com a ofensa. Então, quando você for ofendido, você não tem que se colocar num lugar, sabe, de subserviência para ser aceito. Mas o que você precisa de fato é ser livre da ofensa. Você sabia que a maioria dos problemas que muitas vezes caem no seu colo, trazido por pessoas, não tem a ver com você, mas com elas mesmas? Às vezes você está lá no seu trabalho e você atende pessoas. E de repente ela chega e solta os cachorros em cima de você. Aí você diz assim: o que foi que eu fiz para merecer isso? A pessoa nem te conhece, a pessoa nem sabe quem é você, nem sabia que você existia. Entenda, não tem nada a ver com você, é ela mesma. Mas quando nós somos ofendidos e guardamos a ofensa no nosso coração, nós temos a tendência a nos achar culpados. E aí nós vamos querer justificar a todo custo essa culpa que nós trazemos dentro de nós. Sabe, todo aquele que é ofendido, se ele não for curado, ele vai querer vingança. Ele vai querer se vingar. E é exatamente por isso que nós precisamos ser curados no nosso coração, ser curados de toda a ofensa. Então, Saul reconheceu a bondade de Davi, diz a palavra de Deus, e com os seus homens eles se retiram. Aí Davi deve ter pensado assim: agora está tudo certo, agora eu serei restaurado, agora o rei me chamará novamente para o palácio, faremos as pazes, tudo ficará bem e a promessa se cumprirá na minha vida. Mas sabe, não demorou muito,
lá estava Saul outra vez, procurando Davi para matá-lo. Agora, imagine como ele não deve ter se sentido no seu coração. Mais uma vez, rejeitado. Saul conhecia o seu coração e mesmo assim insistia em matá-lo. Sabe que Davi, ele tinha muitas razões para matar Saul. E nós podemos falar sobre inúmeras delas, mas apenas uma. Era uma questão de sobrevivência. Era um ou outro. Era legítima defesa, era justo. Era justo ele dar cabo da vida de Saul. E sabe o que é interessante? Que quando ele não faz isso na primeira vez, o Senhor lhe dá a oportunidade novamente. Novamente ele é rejeitado por Saul e o Senhor agora vai dar uma oportunidade novamente dele ter Saul em suas mãos. A Bíblia vai dizer para nós que nessa busca desesperada por Davi, Saul ele se encontrava dormindo com os seus guerreiros. E a Bíblia diz que Deus coloca um pesado sono sobre todos, a ponto que a Bíblia vai dizer para nós que Davi e Abissai, eles conseguem chegar até onde se encontra Saul dormindo. Veja aí 1 Samuel 26, os versos de 9 a 11. Primeiro Samuel 26, 9. Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? E Davi continuou: tão certo como vive o Senhor, ele mesmo o matará, ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Meus irmãos, Abissai disse assim, com um único golpe: eu vou cravar a cabeça dele no chão. Eu só preciso que você me diga sim. Davi olha para Abissai e diz: longe de mim tocar no ungido do Senhor. O Senhor mesmo vai matá-lo. Seja através da guerra, seja do jeito que for, o Senhor mesmo fará. O que é que nós aprendemos aqui? Davi, ele não se vingou, ele deixou a vingança nas mãos de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Somente ofendidos se vingam. Mas aqueles que são tratados pelo Senhor no seu coração, eles de fato colocam nas mãos do Senhor para que o Senhor faça a sua obra, amém? Quantos têm nos dias de hoje um coração como o de Davi? Sabe o que é interessante? Que não usamos mais espadas reais para assassinar, mas usamos um outro tipo de espada para arruinar a vida de pessoas. E agora eu quero com você, talvez, engrossar um pouquinho o caldo. Vocês gostam, né? Meus amados irmãos, a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A maneira como você usa a sua língua demonstra se você é ou não um ofendido. Para que é que você tem usado a sua língua? Para a vida ou para a morte? E deixa eu dizer uma coisa para você, não há meio termo. A Bíblia diz, ou você traz vida ou você traz morte, a partir dessa espada que é a língua. E essa é uma questão muito séria. Olha, a maneira como você vai usar a sua língua tem o poder de estabelecer a vida, mas também a morte. Perceba, olha, igrejas se dividem, famílias se separam, casamentos são destruídos pelo constante massacre do uso das palavras. A palavra tem o poder de trazer a vida, mas também de destruir. Palavras, elas têm o poder de machucar e de frustrar. Entenda uma coisa. Preste bem atenção nisso. Mesmo que a informação
ela seja verdadeira, se os motivos forem impuros, se deixarmos a ofensa dominar as nossas palavras, que elas forem afiadas e cheias de amargura e também de ódio, se isso for proferido nos nossos lábios, mesmo que aparentem um caráter de piedade, nós pecamos. Sabe aquela história que diz assim, fulano caiu em pecado. E aí alguém diz assim, você ficou sabendo o que aconteceu? Fulano caiu em pecado. Fulano traiu o marido ou fulano traiu a esposa. E aí, a próxima pessoa que você encontra na esquina, você vai se encarregar de contar para ela que fulano caiu em pecado. E você vai fazendo isso com todas as pessoas que você encontra. Perceba uma coisa, você não está mentindo. A informação não é falsa. A informação ela é verdadeira. Mas ela é uma informação altamente destrutiva. Porque com isso, você não pretende edificar a vida de ninguém. Mas com uma aparência de uma falsa piedade, você vai se tornando um fofoqueiro, uma fofoqueira. Você vai se tornando maledicente. É o que a palavra de Deus ela nos ensina. E quando fazemos isso, irmãos, nós pecamos, diz a palavra do Senhor. E essa é uma questão muito séria. Olha, a Bíblia diz para nós, em Provérbios 6, de 16 a 19, que semear contenda e discórdia entre os irmãos, isso é abominação ao Senhor. Preste bem atenção nisso. Quando eu e você prestamos a nossa língua para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, a Bíblia está dizendo para nós que nós somos como uma abominação diante do Senhor. Você entende o que é isso? A abominação aqui é idolatria, ou seja, o Senhor enxerga você e a mim como idólatra. E a palavra de Deus diz para nós que idólatras não herdarão o reino de Deus. Essa é uma questão muito séria para nós. Então, olha, essa palavra abominação é a mesma palavra utilizada lá em Deuteronômio 12, 31, que faz referência ao sacrifício de crianças, quando a nação de Israel começou a oferecer os seus filhos, as suas crianças, ao Deus chamado Moloque. Então Deus trata as pessoas que usam a sua língua para ofender, para machucar, para destruir, como abominação. Ou seja, o Senhor não tolera tal coisa. Ainda que possa parecer algo bonito, a Bíblia diz, é abominação. Sabe aquela coisa que diz assim, não, mas vamos nos reunir, vamos orar pelo irmão. Mas muitas vezes no seu coração, o que você quer tão somente é compartilhar da desgraça da vida dele. Você não quer orar por ele, você não está preocupado com ele. Até porque talvez se estivesse, você procuraria o irmão. Você concorda comigo? E você oraria com o irmão. Você oraria com a irmã. Mas não, muitas vezes nós vamos prestando a nossa língua como abominação diante do Senhor. Quando nós repetimos justamente isso com a intenção de separação, quando você usa a sua língua com a intenção de causar dano, quando você quer sujar a reputação de alguém, quando você quer melar o relacionamento de alguém, Deus olha para você como uma abominação. Isso é uma afronta diante de Deus. Você concorda comigo que diante disso, nós temos muito que nos arrepender? Sim ou não? Porque olha para você mesmo. Não sou eu que olho para você, nem você olha para mim, mas cada um de nós olhamos para nós mesmos. Meus irmãos, a nossa língua, ela coça para a gente falar mal um do outro. Porque parece que
quando o outro cai, é como se isso exaltasse a minha santidade. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, Davi, ele vai nos ensinar algo aqui. A maneira como nós devemos nos comportar. Perceba, olha, ele poderia sair à torta e à direita falando mal de Saul. Afinal de contas, Saul é o cara que quer matá-lo. É o cara que quer tirar a sua vida. E ele teve inclusive a oportunidade exatamente de tirar a sua vida, mas só que ele não faz isso. A Bíblia diz que ele pega a lança, ele pega o jarro e ele sai dali simplesmente para dizer, olha, novamente eu estive aí, eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não fiz. Porque o Senhor mesmo fará. Sabe, pessoas curadas de ofensa, elas não buscam justificação. Elas não precisam ser justificadas. É aquilo que Paulo disse assim, olha, o Senhor me justificará. Eu não estou dizendo para você que é simples lidar com uma situação assim. Imagina quando estão inventando situações ao seu respeito, quando estão falando mal, quando estão traindo, quando estão criando N situações. Mas a Bíblia nos ensina que a justiça está nas mãos de Deus, amém? Porque o melhor que nós vamos poder oferecer é a vingança. Então, amados irmãos, quando nós somos traídos e ofendidos, nós vamos querer a todo custo provar a nossa inocência. É ou não é verdade? Não, olha, não é bem dessa forma, não é bem assim que estão dizendo. Mas o que nós precisamos verdadeiramente é arrancar a ofensa do nosso coração. Então, não é justo que o traidor ele pose de bom moço no nosso pensamento. É isso que nós pensamos, mas talvez, se nós formos um pouco mais sinceros, nós vamos perceber que, na verdade, o que nós queremos é vingança. O que nós queremos é que ele pague por aquilo que ele tem feito conosco. Então, na verdade, mais do que proteger a nossa reputação, mais do que querer proteger o nosso ministério, o que nós queremos é simplesmente nos vingarmos. Nós não podemos nos manter no lugar da ofensa. Nós precisamos ser livres de toda a ofensa. E isso só vem provar que os nossos motivos eles são impuros. Pastor, quando é que de fato eu sei que eu estou no caminho de ser livre da ofensa? Ou se é que eu já não posso ser completamente livre da ofensa? Ser livre da ofensa é crer que o Senhor é justo o suficiente para estabelecer a justiça. Diga amém. Irmãos, mas como esse negócio é difícil? É ou não é? Porque nós queremos, olha, não foi dessa forma, então vai ter que ser mostrado, né, por A mais B que não é dessa forma. E o que nós precisamos é simplesmente confiar em Deus, amém? A Bíblia diz para nós que o juízo ele veio sobre Saul, mas não foi pelas mãos de Davi. E aí deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma vez. Davi ele só chega aonde ele chegou, porque ele não guardou a ofensa no seu coração, porque ofendidos, eles caem do propósito. Se Davi ele guardasse a ofensa no seu coração, muito provavelmente ele também não chegaria a reinar sobre Israel. Mas olha, passou tempo. Porque já nos primeiros dias do seu chamado, Saul foi reprovado pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que ele reinou por 40 anos em Israel. E pelo menos a metade disso perseguindo Davi. Mas Davi creu no Senhor. E o Senhor fez justiça. A Bíblia diz para nós que pelas mãos dos filisteus, Deus julgou a Saul. Ele foi morto. Ele semeou e ele colheu. Então, olha, um homem cheio de si, um homem cheio de ofensa, no lugar de Davi, certamente quereria matar Saul. Olha, no mínimo, talvez
você se identifique com isso. Um ofendido, no lugar de Davi, ele diria assim: teve o que mereceu. Não se acuse, mas quem nunca disse isso? Bem empregado, não é? Na verdade, isso só revela a ofensa do nosso coração. Ficamos ofendidos. Agora você quer uma prova de alguém que aprende a lidar com a ofensa na sua vida? Então vamos lá. A Bíblia diz que Davi, ele vai muito mais longe. Olha, tem um espertinho, sempre vai ter espertinho, porque Saul, ele morreu pela mão dos filisteus. E um dos soldados de Davi, ele, quando vê a morte de Saul, ele corre lá para Davi e diz: ei, matei Saul. Ele queria ganhar, né, fazer uma média com Davi. A Bíblia diz que Davi olha para o cara e diz assim: você é louco? Ele não disse exatamente assim não, você é louco de tocar no ungido do Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma hora, ele é morto, por ter feito tal coisa que nem fez. A mentira é uma desgraça, irmão. Mas aí a Bíblia diz que Davi, ele se entristece pela morte de Saul. A Bíblia vai dizer que ele preservou todos os da casa de Saul. A Bíblia vai dizer para nós que ele providenciou comida e um lugar decente para todos eles. Ele disse assim: olha, todos aqueles que ainda permanecem da casa de Saul, nós vamos tratar bem deles. Ei, você consegue imaginar isso? Alguém que te persegue, alguém que mente, alguém que te vende, e aí você diz assim: todos os da sua casa, no que depender de mim, vão comer o melhor dessa terra. Irmãos, só alguém que de fato aprende a lidar com a questão da ofensa é que age assim. Porque olha, via de regra, se a gente for pela carne, a gente vai querer fazer o contrário, sim ou não? Olha, é fácil lidar com um pai que ama. É fácil lidar com um pai que nos disciplina, que nos encoraja. É fácil lidar com um pai que nos impulsiona. É fácil lidar com um pai que nos encoraja. Mas o que dizer com aqueles que nos destroem? Com aqueles que tentam contra a nossa vida? E o que é que então nós aprendemos aqui nessa noite? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: você tem uma escolha. É exatamente isso que nós aprendemos. Você tem uma escolha. Você tem a escolha de ficar no lugar da ofensa e ser destruído por ela, ou de transpô-la, de vencê-la e de você alcançar e viver o propósito de Deus para a sua vida. É uma escolha, irmãos. Está diante de nós. Mesmo que você possa ter sido ofendido por aquele que deveria ter sido seu pai, o teu motivador, o teu incentivador, o teu disciplinador, o teu encorajador, mas na verdade, a verdade nua e crua é o seguinte: e daí? Você precisa entender que, sabe, o mundo ainda não acabou, ainda existem promessas de Deus sobre a sua vida. E você pode viver toda a promessa de Deus sobre a sua vida, desde que você não fique no lugar da ofensa. Davi nos ensina que é possível vencer a ofensa e viver o propósito de Deus, amém? Então eu não sei qual foi a sua experiência, ou qual é a sua experiência com aquele que é pai sobre a sua vida. Mas uma coisa eu posso assegurar para você: se você tem tido uma experiência semelhante à de Saul com Davi, você pode vencer tudo isso. E você pode viver o propósito de Deus para a sua vida, amém? Então, se eu posso dar um conselho para você, eu diria nessa noite: não se ofenda. Seja livre de toda ofensa no seu coração. E saiba que a ofensa, ela virá exatamente daqueles que são mais próximos a nós. É como disse Júlio César: até tu, Brutus. Muitas vezes nós vamos olhar
e dizer assim: até você. Aqueles de quem mais esperamos encorajamento, aceitação, amor, até você, creia, Deus continua sendo Deus. E Ele continua estando no processo. E Ele continua lapidando sua vida, para que você possa viver o propósito que Ele mesmo estabeleceu para você. Amém? Fica de pé aí no seu lugar em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero orar por você.